Boa tarde. Nós vamos apresentar agora nosso banner, que foi feito por Ana Carolina Moraes, Mariana de Paula Oliveira, Melissa Mello e Rebeca Xavier. O objetivo desse estudo tem cujo tema a imprescindibilidade da ortoga conjugal na prestação do aval a partir de uma análise bibliográfica. Nós temos como objetivo geral desse tema compreender de que forma a ortoga conjugal ela é capaz de gerar uma garantia fidejussória, eficaz e protecionista ao patrimônio comum do casal, no que tange ao aval, a partir de uma análise de artigos jurídicos e uma análise bibliográfica entre os anos de 2009 a 2022. E nós temos como objetivos específicos o primeiro, diferenciar o instituto do aval e da fiança. O segundo, analisar a necessidade da autorização judicial diante de uma recusa justificada da ortoga conjugal na prestação do aval. E o terceiro seria verificar como a ortoga conjugal pode influenciar na prestação do aval. Então, em nossa metodologia, fizemos uma análise bibliográfica e literária entre os anos de 2009 a 2022 sobre a importância da outorga conjugal no aval e sua validade jurídica, principalmente no âmbito jurídico brasileiro. Resolvemos trazer esse tema justamente porque o conceito do aval, o conceito da outorga e os seus institutos. Por quê? Porque ele é ele está sendo muito utilizado na vida matrimonial. Então, dado a tanta utilização, a gente procurou trazer um pouco do conhecimento, um pouco da sua importância para o matrimônio. Então, temos o aval como uma autorização judicial, principalmente usada no direito cambiário, para aquele cônjuge não avalista. Esse casal tem que estar no regime diferente daquele de separação total de bens. Qual é o intuito do aval? Assegurar que as vontades do cônjuge sejam asseguradas e principalmente resguardar o patrimônio familiar. Cabe destacar, portanto, a diferença entre aval e fiança. No caso do aval, ele não tem o benefício de ordem, ou seja, o aval é uma obrigação autônoma, enquanto a fiança é uma obrigação acessória. Então, por exemplo, no caso do aval, você pode executar o avalista antes de ter executado o titular da obrigação. Já no caso da fiança, você precisa primeiro executar o titular da obrigação principal para depois executar o fiador, já que é uma obrigação acessória e que o aval não constitui o benefício da ordem. No caso do aval, nós usamos para títulos de crédito. Já no caso da fiança, geralmente é cessão civil de crédito, contratos civis como um todo. No caso da outorga, o parceiro que está permitindo que ela aconteça pode ter a possibilidade de justificar a sua recusa. Ou seja, o parceiro pode recusar por motivos justificáveis, sejam eles quais forem. E o juiz irá decidir se aquele motivo é justo ou não para que aquela recusa se torne válida. Isso está elencado no artigo 1648 do Código Civil. No entanto, existe uma brecha que o Código Civil nos deixou, porque nesse mesmo artigo não fala quais são os motivos que essa recusa poderia ser válida. Então, fica totalmente a critério do juiz, a cargo do juiz. Isso nos dá uma instabilidade jurídica, porque pode ser que em algumas decisões ele conceda aquela recusa justificada e em outras não. Mas essa é uma brecha que o Código Civil nos trouxe e que acontece muito no caso da recusa justificada. Bem, concluindo, a dúvida acerca ou não da validade do aval surgiu com o disposto no artigo 1647 do Código Civil Brasileiro, onde o mesmo diz que, ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, prestar fiança ou aval. Assim, a outorga caracteriza-se como atividade unilateral do cônjuge, não avalista. Portanto, se os dois cônjuges resolvessem conceder a outorga ao mesmo tempo, ela não poderia acontecer, ela não seria válida. Afinal, os dois seriam avalistas
daquele título e nenhum precisaria de autorização. Então, como foi estudado e visto isso também ao longo do vídeo do banner, a gente pode concluir que a outorga conjugal consiste na obrigatoriedade de consentimento para que um cônjuge possa praticar determinados atos jurídicos ou não. Então, a gente pode falar que ela possui a finalidade de proteger o patrimônio comum. Portanto, a gente entende como divergente os entendimentos da doutrina a respeito da necessidade ou não da outorga conjugal para que haja a realização do aval. Por último, a gente também é importante destacar que a função do título é a garantia do crédito e da sua circulação na sociedade. Então, o aval a gente pode dizer que é uma possibilidade de garantir a solvência de crédito.